Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 23. No capítulo 21 e no capítulo 22, também no capítulo que a gente vai ler hoje, a gente pode ter uma ideia de um reino governado por leis estabelecidas por Deus. A gente vai conseguir ver, a gente vem conseguindo ver, né, a maravilhosa bondade e amor daquele que criou os céus e a terra, daquele que governa o universo, curvando para julgar os homens, né? Para julgar, na verdade, entre os homens, julgar tanto a morte de um boi, como o empréstimo de uma vestimenta, como um escravo perdendo o dente, entre tantas outras coisas que a gente já viu aqui nesses dois últimos capítulos. A gente consegue ver claramente, né, esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, ainda preocupado com o bem-estar do seu povo. Quanto ao caráter dessas leis, né, apresentadas no capítulo 21, 22 e que serão apresentadas agora, a gente consegue aprender uma dupla lição com elas. Essas leis e ordenanças, elas dão testemunho duplo, falando tanto de Deus como também do homem. Então, a primeira coisa, a gente vai ver Deus decretando essas leis, mostrando, através dela, a sua perfeita e estrita e imparcial justiça. E quanto ao homem, é impossível ver essas leis sem reparar na indireta declaração da depravação do homem. Então, as leis, elas mostram o caráter de Deus, mostra quem ele é e, consequentemente, também que mostra que o homem não é parecido com Deus. O fato de Deus ter ordenado leis contra certos crimes prova que o homem seria capaz de cometê-los, né? Se essa tendência não existisse no homem, não seria necessário essas leis, né? Mostrando que a natureza do homem é totalmente corrompida. Então, ao a gente estudar e se aprofundar nessas leis, a gente tem a profunda convicção de quem nos fala, de quem determinou essas leis, né? Que é o único e verdadeiro Deus. Então vamos começar a ler o capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Então aqui é uma ampliação do nono mandamento, que proíbe a calúnia e a difamação, né? Que proíbe unir-se a outras pessoas para propagar essa ofensa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporarás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Então, essa proibição abrange o mal, tanto fazer o mal como em palavras e em pensamento, né, que a gente não deve se moldar também e seguir a multidão. A gente está num lugar e a maioria vai para o que acha que é certo, a gente deve realmente balancear, pensar um pouco. E se Deus, na verdade, nos mostrar, a gente deve ir para o outro lado, não sendo influenciado, vamos dizer assim, por essa multidão que está indo para este lado. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Então a gente sabe que Deus ele dá assistência ao pobre, mas que isso não invalida a sua justiça, né? Então a gente não deve favorecer nem o rico e também nem o pobre. A gente não pode se inclinar para nenhum dos lados. A decisão, né? Nada disso pode influenciar uma decisão. Ela tem que ser justa e imparcial. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então aqui a gente vê claramente que a gente deve tratar os outros como a gente quer ser tratado, né? A gente deve ajudar o inimigo, e com essa atitude aqui de ajudar o seu inimigo com o rebanho dele, né? Também com o sustento de que se você deixar lá o animal, o boi, o jumento do seu inimigo lá caído, provavelmente esse animal morreria. Então, se você tiver essa atitude, provavelmente ela vai facilitar com que você se reconcilie com essa pessoa que você não se dá muito bem. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua
causa. Então, não é para fazer discriminação do pobre por conta da sua pobreza. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então aqui Deus está falando que não é para apoiar uma falsa acusação contra um inocente, contra um justo. E se você fizer isso, né, Deus não vai te justificar, porque Ele não participa do mal nem da maldade. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Então, o suborno ele vai para um caminho totalmente contrário dessa justiça justa e imparcial, né? Se você aceitar suborno, certamente você não estará sendo justo, porque se você recebe um presente para falar alguma coisa, certamente você terá que mentir, né? Então porque a verdadeira justiça ela não é comprada. Também não oprimirás o forasteiro, pois vos conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiro na terra do Egito. Então, é para ter empatia com o estrangeiro, visto que vocês também foram estrangeiros lá na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os teus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então aqui a gente vê que além do sábado semanal, né, o famoso Shabat, onde o povo deveria descansar, né, oferecer, na verdade, esse dia para o Senhor. Israel aqui também, o Senhor fala para eles separarem um ano sabático, né? Realmente só Deus para criar uma exigência dessa como povo, porque somente Ele sabe que assim como as pessoas precisam descansar, a terra também precisa de descansar, e assim ela se renovaria para gerar uma produção muito maior e melhor nos próximos anos, né? E também, ao criar essa lei, que cria a oportunidade de Israel aprender que Deus supre todas as necessidades daqueles que confiam nele. Aqui, gente, neste ano que o pessoal não plantaria, nem colheria, nem araria a terra, todo mundo, na verdade, o que nascesse nesse ano em todas as terras, todo mundo poderia comer, tanto o animal, quanto o pobre, quanto o dono da terra, todo mundo poderia pegar desse alimento para passar este ano, tá bom? 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Então aqui está ressaltando mais uma vez sobre o 4º mandamento, né, que é para separar o sábado. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Então, Deus aqui está reprovando mais uma vez a idolatria, que o povo não deveria nem mencionar o nome desses deuses pagãos, né? Apoiado no princípio para eles não se familiarizarem com eles e em um futuro esses deuses estarem no coração deles, né? Porque o que a gente fala muito, consequentemente, também está dentro do nosso coração. 3 vezes no ano me celebrarás festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então aqui a gente começa, Deus vai dar uma explicação aqui, uma ordenança sobre as 3 festas, na verdade sobre os 3 encontros que ele marca com o seu povo, e dentro desses 3 encontros tem 7 festas. O primeiro encontro desse, né, é a festa do princípios da primavera, que na verdade começava com o começo da colheita da cevada no mês de Abib, que fica entre março e abril, que a gente já tinha visto sobre isso. Então começa com a Páscoa, e um dia depois da Páscoa
tem a festa dos pães asmo, né? A festa de Matzov, que eles celebram uma festa que dura 7 dias, que eles celebram a saída do êxodo lá do Egito, né? Que eles saíram bem apressadamente. Então, o fermento, ele é um símbolo do pecado, né? Um símbolo do engano. E este pão sem fermento representa a liberação do pecado daquele que é o pão da vida. Então, essa festa começa com a Páscoa, que a Páscoa é um símbolo da libertação dos pecadores do poder do pecado mediante a morte de Jesus. Então, em Jesus, nós somos livres. E aqui a palavra nos diz que ninguém deve aparecer de mãos vazias perante ao Senhor neste encontro. Então, eles deveriam fazer uma oferta para o Senhor. Normalmente, eles pegavam um feixe de cevada nova. O primeiro fruto da colheita era oferecido para Deus. Então, este primeiro encontro é constituído de 3 festas, né? Começa com a Páscoa e no dia exato da Páscoa, o Cordeiro de Deus é morto. Então, Jesus Cristo, ele morre no dia da Páscoa. Um dia depois da Páscoa começa a festa de Matzov, que é a festa dos pães asmos, né? Que significa essa santificação de comermos esse pão sem fermento, né? Nos tornarmos um pouco mais igual a Cristo a cada dia. E um dia depois da festa de Matzov começa a festa de Abikurim, que é a festa do primeiro fruto. Então, o Senhor Jesus também, ele ressuscita, mostrando que ele é o primeiro, a primícia, né, de muitos que ainda estão por vir. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houvereis semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando reconheceres do campo o fruto do teu trabalho. Então, aqui a gente vê o segundo encontro, que é a festa da cega, também conhecida como a festa de Shavuot ou festa de Pentecostes. 50 dias depois que se oferece esse feixe de cevada, né, lá na festa da primícia, na festa do primeiro fruto, vem essa segunda festa, a Pentecostes, que celebra mais ou menos em maio ou em junho, mais ou menos, que é o tempo da colheita da primavera, né? Então, com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a igreja que nasce ali, ela colhe os seus primeiros frutos do Evangelho. E o terceiro encontro, que é a festa da colheita, né, também chamada de festa dos tabernáculos. Essa festa de 8 dias, ela cai mais ou menos em outubro e novembro, e as azeitonas e as uvas, elas haviam sido colhidas, e é um período de alegria e agradecimento pela colheita final de outono. Então, é o final do ano, na verdade, a saída de um ano para começar o novo ano, para plantar de novo, ir lá e voltar esse ciclo, né? No outro ano, lá no mês de Abib, colher o primeiro feixe e assim por diante. Então, essa festa de outono, ela vai se cumprir no milênio, nos 1000 anos do governo de Cristo aqui na Terra. O que a gente precisa entender é que Deus, ele usa as festas bíblicas como um ensino pedagógico para explicar ao homem a história da redenção. Então, Deus, ele marca encontros com o seu povo para eles aprenderem sobre as coisas que haveriam de acontecer. Então, as festas da primavera, elas se cumpriram na primeira vinda de Jesus. A Páscoa já se cumpriu, a festa de Matzov e a festa de Abikurim. E as festas de outono ainda vão se cumprir na segunda vinda de Jesus, tá bom? 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Então, eles deveriam comparecer a esses 3 encontros todo ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, com pão com fermento, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. Então aqui Deus chama de meu sacrifício, porque trata-se do Cordeiro Pascal, né, que era a mais importante de todas as ofertas, porque simboliza o sacrifício de Cristo. E como Cristo não tem pecado, ele é mácula, ele é perfeito, não deveria usar pão com fermento. As primícias dos frutos da tua casa trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozirás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então aqui a gente vê que as primícias dos primeiros frutos, né, a primícia de todas as coisas,
o mais escolhido do fruto, o maduro, né, o que amadureceu primeiro, era para ser levado para Deus, assim como Cristo se apresentou ao Pai como o primeiro fruto da colheita da ressurreição. Gente, isso é muito incrível. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então, o anjo do Senhor, né, o mensageiro de Deus, Cristo, que deu a seu povo um conhecimento do caráter, da vontade, da misericórdia de Deus, né? Então, Cristo, ele que não é só o caminho geograficamente, né, que levaria o povo para onde Deus queria, mas ele também é o nosso caminho da justiça, né? O caminho espiritualmente que a gente deve seguir. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então a gente vê que o nome de Deus estava nele, ele tinha a autoridade e os atributos de Deus. Aqui a gente vê a primeira pessoa da Trindade, né, o Deus Pai, Criador, falando da segunda pessoa, que é Cristo, né, o seu Filho unigênito. E a gente vê que o anjo leva o nome de Deus, né? Então o anjo é mutuamente igual a Deus. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Então a iniquidade dessas nações tinha chegado, né, no máximo, o pecado, a idolatria, e Deus usaria os israelitas para trazer juízo sobre eles, assim também como Deus usou outras nações para trazer juízo sobre os israelitas, que a gente vai ver mais lá na frente. Não adorarás os seus deuses, nem lhe prestarás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Então, Deus falando que era para destruir todas as colunas dos deuses pagãos desses outros povos. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades, né? Supriria as necessidades. Viver com saúde significa muito para proteger essas enfermidades, né? Tanto da mente, do corpo, do espírito. E aqui, Deus está falando que servireis ao Senhor, né? Tipo, adorarás ao Senhor, bem como obedecerá a Ele. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Então aqui, né, isso seria um resultado de uma intervenção divina e do cuidado providencial de Deus, de que todas as mulheres dariam filhos e seriam muito férteis. Enviarei o meu temor diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos voltem as costas. Então aqui Deus enviaria medo antes mesmo dos israelitas chegarem, né? O povo saberia que quem comandava aquele povo era o Deus dos deuses, o soberano, o Deus do impossível. Então eles teriam medo antes mesmo de começar a batalha. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliqueis e possuais a terra por herança. Então aqui a gente vê como Deus, ele é magnânimo, ele é maravilhoso, ele é paciente, ele é tolerante. Então a conquista da terra não aconteceria de uma vez só, seria uma conquista gradual, para que a terra não ficasse desolada ou tivesse mais animais selvagens do que pessoas e isso trouxesse algum perigo. Então a gente vê que Deus, ele é muito, muito paciente. A gente vai ver também que ele é muito paciente, porque esse povo aqui, ele ficou 40 anos no deserto antes de adentrar a terra prometida. Poreis os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o mar até
desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lanceis de diante de ti. Então, Deus está falando que ele fixaria limites aonde era essa terra, né? Que esses limites só foram alcançados no tempo de Davi e Salomão por conta dos pecados e da desobediência dos israelitas. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Então aqui mais um alerta, né? Um ataque contra a idolatria. E olhando, né, para a história de Israel, depois a gente vai ver que por conta que a gente vai perceber que esses alertas eles eram indispensáveis e como Deus estava realmente querendo que isso entrasse no coração do seu povo para que eles não caíssem nesse engano. Eles não habitarão na tua terra para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será selado, né? Olha o alerta aqui, né? Eles não deveriam selar nenhum tipo de aliança de acordo com os povos da terra prometida, para que eles não fossem corrompidos por seus costumes e começassem a servir outros deuses que não o Deus de Israel. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 23. Espero que vocês tenham gostado e estejam gostando dessa leitura da Bíblia. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.